Eclesiastes capítulo 2, verso 22 diz assim: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? É uma pergunta. Eu vou ler de novo. Eclesiastes capítulo 2, verso 22. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Que proveito que tem? Que aproveito tem um homem se esforçar, ficar ansioso em toda a sua vida? Que proveito que tem isso? O Senhor tratou muito deste tema no meu coração essa semana. O tema da mensagem de hoje é vencendo a ansiedade. A ansiedade é conhecida já há alguns tempos como o mal do século, né? Vários escritores, estudiosos, cientistas, e aí tem tratado sobre esse assunto. Se você puder, anote. Se você puder, anote. Deus quer nos dar ferramentas para vencer a ansiedade. Deus quer nos preparar para vencer a ansiedade. E aqui nesse texto de Eclesiastes 2:22, o sábio Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele diz: que proveito tem o homem se esforçar, ficar ansioso, diante de todo o trabalho que ele tem debaixo do sol? Que proveito que tem? O que o homem ganha com isso? É importante a gente entender aqui alguns princípios. Vamos lá, o que é ansiedade? Eu vou dar algumas definições aqui. É um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Ele é um mecanismo de defesa. O nosso organismo, a nossa vida, ele tem alguns mecanismos de defesa, e a ansiedade é uma delas. Por que é necessário esse mecanismo? Para a gente estar em alerta. Às vezes a pessoa ela fica ansiosa quando vai diante de uma plateia fazer uma apresentação. Às vezes numa entrevista de trabalho. Às vezes um exame, uma cirurgia. Causa uma certa preocupação e medo, sim ou não? Porém, é uma ansiedade normal da vida que todos nós temos. Porque Deus nos criou com esse mecanismo de defesa. Você está em alerta, você está pensativo sobre aquela situação. Porém, o mundo que nós vivemos, este mundo tão aí moderno, ele é um mundo muito acelerado, onde gera muitos pensamentos e muitas expectativas. E isso tem causado uma ansiedade descontrolada na vida das pessoas. Desenfreada, em excesso, fora de uma normalidade. E isso tem adoecido as pessoas. Isso tem afetado a fé das pessoas. Isso é muito sério. Então existe uma ansiedade que é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Porém existe uma ansiedade que está destruindo pessoas, destruindo sonhos, destruindo empresas, destruindo ministérios, destruindo famílias. Vamos lá. A ansiedade então é uma reação que nós como indivíduos nós vamos experimentar diante de situações da vida. Como eu disse, seja uma entrevista de trabalho, uma prova que vai fazer, um exame, uma cirurgia, enfim. Nós vamos ter uma certa ansiedade diante de algumas questões da vida. Porém, existe uma ansiedade que tem se tornado integral na vida da pessoa. Que tem afetado toda a vida das pessoas. Repita comigo, ansiedade integral. Está afetando toda a vida da pessoa. Não é só uma área. E isso tem causado pensamentos acelerados na vida das pessoas. As pessoas sofrem antes do tempo. Aí vem a palavra preocupação, pré-ocupação. Antes daquela ocupação que você tem, você já está pensando, você já está imaginando, gerando expectativas. E isso tem acelerado a vida das pessoas.
Então a ansiedade é esse mecanismo que nós temos, porém existe uma ansiedade integral, desenfreada, que tem destruído a vida das pessoas. Amém? Agora, nós definimos o que é ansiedade, essa preocupação excessiva, esse medo excessivo do futuro. O que ela faz nas nossas vidas? O que a ansiedade causa na vida de uma pessoa? Eu acho que é importante nós definirmos isso, igreja. Para você entender por que nós temos que vencê-la. Porque eu podia vir aqui e falar, nós temos que vencer, e para vencer nós temos que fazer isso. Mas é importante você compreender o que é a ansiedade e o que ela causa na vida de uma pessoa. Então, eu quero tratar aqui dentro disso, segundo a DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, eles definem que a ansiedade causa um medo e uma ansiedade perturbadora que afeta todo o comportamento de vida. Então, segundo o órgão que monitora isso na vida das pessoas, a ansiedade afeta todo o comportamento da vida da pessoa. Mas afeta negativamente, esta ansiedade integral, acelerada, fora do comum, desenfreada, descontrolada na nossa vida. Então ela traz transtornos na minha vida que afetam todo o meu comportamento de ser. Esse é um ponto que eu tenho que pensar, poxa, a ansiedade vai afetar os meus comportamentos, a minha vida por inteiro. Isso é muito sério. Em alguns casos, irmãos, a ansiedade ela vai subindo de níveis. Aí a pessoa ela começa a se tornar uma pessoa perfeccionista, depois ela começa a se cobrar, se tornar crítica, aí ela começa a entrar num estado depressivo e ela pode chegar no nível já da depressão, do transtorno bipolar, da síndrome do pânico, ou seja, a ansiedade começa a desencadear outros males na vida da pessoa. Ela não vem só. Quando ela se encontra desenfreada, ela vem trazer outros males. Repita comigo, outros males. Olha só. Ela afeta o meu comportamento, que é o que nós tratamos anteriormente. E ela acaba trazendo outros males na minha vida. Olha só. E vai subindo de nível. É algo terrível a ansiedade, igreja. Segundo pesquisadores, a ansiedade, a depressão vai atingir 20% da população mundial. A ansiedade 80%. Por isso que é considerado o mal do século. 20% da população já é muito, agora imagina 80%. E, além desses pontos, a pessoa perde sono. O sistema digestivo, intestinal da pessoa é afetado. A pessoa fica com tensão muscular. Olha só. Aí entram dois pontos. Tem pessoa que perde o apetite, tem pessoa que o apetite fica desenfreado. É muito sério isso aqui, igreja. A ansiedade afeta o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Por isso que afeta todos os meus comportamentos, o meu ser propriamente dito. E vai afetar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Sentir, pensar e fazer. Vai afetar toda a minha vida. A ansiedade é algo destruidor, igreja. Por isso que eu tenho que entender, a ansiedade é isso e ela causa isso. Porque agora que eu entendo, que eu compreendo isso, eu tenho um motivo para lutar contra ela. Repita comigo, motivo para lutar. Tem pessoas entregues à ansiedade, irmãos, que ela não tem motivo de lutar, porque ela não vê perspectiva, ela não vê saída. E ela vai se afundando e se atolando cada vez mais. E hoje as pessoas se encontram num estado de ansiedade tão integral que ela fica tentando achar meios para ser feliz. Ela fica tentando realizar várias coisas para ver se ela consegue dar sentido na vida.
Mas ela não entende que ela tem que ir na raiz do problema. E que a ansiedade está trazendo medo, está trazendo preocupação, está trazendo excesso de futuro, está afetando a vida dela. Seja familiar, seja conjugal, seja ministerial, seja de sonho, de trabalho, de estudo. Porque ela afeta tudo na nossa vida. Quem está entendendo isso? Amém? Então vamos lá. Eu dei aqui o que a ansiedade causa dentro de um contexto patológico, de pesquisas. Amém? Agora eu quero ver na Bíblia. Talvez alguém que está me ouvindo não crê na Bíblia, mas eu acredito que nas pesquisas que eu falei aqui, que você deve ouvir, você entendeu que realmente a ansiedade, ela causa essas coisas. Ela gera esses sintomas na vida da pessoa. Mas o que a Bíblia fala? Abra comigo lá. Lucas capítulo 21. O que a ansiedade faz? O que ela causa? O que ela gera na vida de uma pessoa? Fora tudo que eu já falei. Medo, preocupação, excesso de futuro, perde o sono, perde o apetite, ou come demais, ou fica com os músculos tudo tensionado, dor de cabeça, dor de estômago, o intestino perde todo o seu trabalho, todo, a regra dele. Afeta a pessoa, afeta a nossa vida. Mas o que a Bíblia diz? Lucas, capítulo 21, verso 34. Jesus está tratando aqui algumas questões. Alguns acontecimentos. Lucas 21, 34. Aí diz assim: tenham cuidado. Olha só, Jesus começa alertando. Tenham cuidado. Cuidado com o quê? Para que os seus corações não fiquem sobrecarregados de libertinagem. Tem traduções que está carregados, que é a mesma coisa, sobrecarregado. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tenham cuidado, alerta, para que o coração de vocês, o que é o coração? Centro afetivo do homem na área do intelecto, do pensamento e das emoções. Ou seja, o coração é o gerador de força da sua vida. Todo o teu pensamento, toda a sua fala, tudo passa pelo coração. Tudo. Toda atitude do ser humano parte do coração. É o gerador de toda ação. Então Jesus fala, cuidado, para o coração de vocês não estar sobrecarregado. Libertinagem, atitudes imorais relacionadas à vida sexual. Fora de um padrão de Deus. Bebedeira, aí ele fala, ansiedades da vida. Não deixa a ansiedade tomar conta da sua vida. Não deixa a ansiedade ficar desenfreada. Não deixa ela dar o ritmo da sua vida e dos seus sonhos. É isso que Jesus está falando. Porém, dentro desse texto que eu enxergo, a ansiedade sobrecarrega o coração. A ansiedade traz peso. A ansiedade traz cobrança. A ansiedade traz comparação. E aí nós podemos ir um pouquinho mais. A ansiedade cega a pessoa espiritualmente. Porque o texto diz que se o meu coração se sobrecarregar de ansiedade, que é um dos pontos, aquele dia eu vou ser pego de surpresa. Jesus vai voltar e eu vou estar com outro foco, com outro alvo. Então a ansiedade cega a fé. A ansiedade cega a vida espiritual da pessoa. A pessoa perde o valor do reino de Deus. A pessoa perde princípios. Olha, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com a situação de libertinagem, bebedeira e ansiedade de vida. E aquele dia pegar vocês inesperadamente, de surpresa. A ansiedade é uma coisa séria, sim ou não? Imagina só. Se o meu coração se sobrecarregar de ansiedade, eu não vou ver os sinais da vinda de Cristo. A ansiedade cega espiritualmente. Outra coisa que eu vejo aqui, ele está falando, tenham cuidado, ou seja, está falando da vida.
Então eu vejo dentro desse texto que a ansiedade, ela afeta as emoções. E uma pessoa com a emoção afetada, ela tem comportamentos que destroem. Vou dar um exemplo. A pessoa emocionalmente, ela está abalada. Um dos primeiros sintomas, ela quer gastar. Ela quer comprar alguma coisa para ela se sentir bem. Você vê que a questão emocional destrói a vida financeira. Que a pessoa quer ter e fazer o que ela não pode fazer, que não é a realidade dela. A ansiedade desencadeia problemas emocionais que afetam o relacionamento conjugal, afeta a sua vida financeira e consequentemente afeta os seus sonhos. Então, pastor, fora todas as questões patológicas, todas as questões físicas que foram comentadas, Jesus está falando que o meu coração pode sobrecarregar de uma ansiedade integral, desacelerada. Isso vai afetar as minhas atitudes, isso vai afetar as minhas emoções e a minha vida espiritual. É isso mesmo. Tenham cuidado, para que o coração de vocês não sobrecarreguem de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Tem tradução que fala cuidados da vida. A palavra cuidado no grego, ela remete à raiz da ansiedade. E aquele dia pegue vocês inesperadamente de surpresa. Eu estou aqui dentro de um versículo da Bíblia, mostrando como é muito sério a ansiedade. Segundo ponto que a ansiedade causa, dentro da Bíblia. Mateus capítulo 13, verso 22. É importante não sobrecarregar o coração, irmãos. Provérbios fala para a gente guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. Provérbios 12, 25 diz que o coração ansioso deprime o homem. Olha só quando o nosso coração é afetado pela ansiedade, o que causa. Mateus capítulo 13, verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus está contando a parábola do semeador. E aí quando Jesus chega num determinado momento que ele fala sobre a semente que caiu dos espinhos, ele compara aquele coração que ouve a palavra. Aquela pessoa que ela tem lá a devoção a Deus. Ela vai na igreja, ela ouve o pastor pregar. Porém, o texto está falando que os cuidados da vida, ou os cuidados deste mundo, sufocam a palavra. Olha o que a ansiedade faz. A ansiedade desenfreada no coração, a esta ansiedade integral que eu estou tratando, fora do normal, o que ela faz quando uma pessoa ouve a palavra de Deus? Não deixa a semente dar fruto. Então, o que a ansiedade faz? Em primeiro lugar, ela sufoca o único meio ou a única situação que seria o agente transformador das situações da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de construir a nossa vida, de edificar o nosso corpo, alma e espírito. Trouxeram um homem que era um senhor, uma autoridade, chegou até Jesus e falou: eu tenho um servo que está muito ruim. Jesus falou: vamos lá. Ele falou: não, eu tenho autoridade e dou ordem e meus servos executam. Basta uma palavra tua e tudo muda, Jesus. Aí Jesus falou: então pode ir, está tudo resolvido. Veja o poder da palavra de Jesus. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz. A palavra de Deus cria, constrói, muda as situações. Porque ela tem autoridade, ela tem vida. Tudo que sai de Deus tem vida. A palavra de Deus gera vida. Então, a palavra de Deus, num coração sufocado pela ansiedade, o que ela faz? Mata. A palavra de Deus seria o único meio de mudar situações na minha vida. Mas se a ansiedade tomar conta, ela vai sufocar a palavra de Deus na minha vida. E aí sabe o que vai acontecer na minha vida? É o que está falando lá. Fica infrutífera.
Uma pessoa ansiosa se torna uma pessoa infrutífera. Parece que a vida de todo mundo dá certo, funciona e acontece, e a minha não. A ansiedade torna a pessoa infrutífera nas questões da vida. Eu e você precisamos ter um coração que confie em Deus, que descanse em Deus, para que a palavra de Deus caia numa terra boa e dê fruto na nossa vida. Amém, igreja? Vamos lá. Lucas capítulo 8, verso 14. É o mesmo texto da parábola do semeador, mas em outra perspectiva aqui para a gente tratar um assunto. Lucas capítulo 8, verso 14. Diz assim: as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Quem que sufocou a palavra? As preocupações, a ansiedade. Pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Em algumas traduções dizem: não dão fruto com perfeição, não amadurecem. O que eu entendo? É uma pessoa que vive abaixo da média, é uma pessoa que vive na mediocridade, irmãos. A vida dela é ali aos trancos e barrancos. A ansiedade é algo destruidor. Seja numa vida, seja num relacionamento, seja em qualquer que seja o contexto. Então vamos lá, pastor. Nós entendemos aqui o que é a ansiedade. É um medo exagerado, uma preocupação exagerada. E isso afeta os meus comportamentos. Isso afeta o meu organismo. Eu começo a ter sintomas, dor de cabeça, dor muscular, dor no estômago, irritabilidade, perfeccionismo, e aí vai. E aí eu entendi o que ela causa. Fisicamente e agora espiritualmente. Sobrecarrega o coração. Meu Deus, isso é muito sério. Sobrecarregar o coração. Problemas emocionais, financeiros, conjugais, cega a vida espiritual, torna a palavra infrutífera na minha vida. Enfim, nós entendemos isso daqui. A ansiedade é como uma bola de neve, irmãos. Ela começa desse tamanho. E se ela não for controlada, ela vai crescendo, 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 até virar uma avalanche na minha vida. Amém. Está muito claro, pastor? Está muito claro. Agora, o que eu preciso para vencer a ansiedade? Porque se ela causa todas essas ações destruidoras, ela precisa ser combatida, sim ou não? Agora eu tenho ânimo de combater a ansiedade, porque eu sei que ela vai destruir. Eu sei o peso que ela causa na vida de uma pessoa. Mas o que é preciso para vencer a ansiedade? Esse medo, essa preocupação desenfreado, esse excesso de futuro dentro de mim. O que eu faço? Como eu faço? Vamos aprender. Abra comigo. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, verso 25. Diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Veja bem, eu preciso identificar alguns gatilhos que geram ansiedade na minha vida. Às vezes existem certas situações que vão desencadear gatilhos. E eu preciso identificar aquilo para eu enfrentar e combater aquilo. Porque senão
eu vou vivenciar aquelas situações sem estar preparado, e é onde a ansiedade vai vir e vai destruir a minha vida. E aí ele diz aqui, ó, o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima. Então peraí, se eu identifico que certas situações causam essa ansiedade que deprime o meu coração, eu preciso buscar meios que vão me levantar. Então, irmãos, às vezes nós vivemos hoje, né? Na palma da nossa mão a gente tem um monte de informação, de conhecimento. O mundo aí da fake news. A pessoa vai lá e escuta, ó, o emprego vai acabar daqui 1 ano, só vai ter robô agora, vai todo mundo morrer de fome. A pessoa já começa a ficar desesperada, a sofrer. Outro dia eu vi conversando com uma pessoa, ela estava falando da vizinha dela. Que a mulher começou a ouvir que ia acabar a comida, ela falou, gastou 5 mil reais de comida no mercado. Falou que passou o cartão lá e falou, depois eu vou pagando. Falou, meu Deus. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com notícia. Nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos, o que nós vemos. E procurar aquilo que vai edificar a minha vida, que vai me levantar. Então, um coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima. Então, primeiro lugar para vencer a ansiedade, identifica aonde existem gatilhos, ou situações que te levam à ansiedade, e confronte aquilo, lute contra aquilo, busque coisas que vão te levantar, te edificar em vez de te derrubar. Lógico que é impossível não estar imune a certas notícias, mas o problema é que as pessoas buscam e acreditam e alimentam o coração com aquilo que é mentira. E isso vai destruir a nossa vida. Então a primeira coisa, identifica os gatilhos aí, ou situações, e busque meios para você enfrentar aquilo, vencer aquilo. A psicologia fala muito disso, identifica os gatilhos. Mas aqui a Bíblia está falando. Se tem coisa que deprime o seu coração, busca uma palavra que te anima. Busca algo que te levanta. Busca algo que te fortalece. Amém?